Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Conexões Espiritualidade Crítica e hoje temos um convidado muito especial, muito querido, que é o Dom Orvandil Moreira Barbosa, que é bispo da Igreja Anglicana Católica do Brasil, que ele vai daqui a pouco explicar o que é isso, que igreja é essa que poucos conhecem, eu mesma desconhecia. E é uma pessoa de uma vida riquíssima, de uma militância muito interessante. E ele já me entrevistou no canal dele, né? No canal Cartas Proféticas, e agora eu o convidei para que ele também conceda essa entrevista. Dom Orvandil, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Muito, muito obrigado, professora Dora. Adorei a vingança, né? Eu a entrevistei e agora é, tu me entrevistas e eu fico muito feliz com isso. Te saúdo com muito carinho, com muita gratidão pela sorte, pela bênção que tenho de contar-te como minha amiga e saúdo também às telespectadores e telespectadoras desse encontro que nós viveremos por alguns minutos. Olha, só eu quero avisar vocês que estão nos vendo que o Dom Orvandil vai fazer parte, vai estar presente dia 6, 7 de setembro, no encontro que teremos em Campinas, que eu já tenho anunciado esse encontro, que se chama Fé, Liberdade ou Prisão. A fé que ilumina não queima, né? Nós vamos falar um pouquinho depois sobre o tema, mas eu chamei hoje o Dom Ovandil para ele contar um pouco da história de vida dele, que é uma história riquíssima, cheia de eventos interessantes, de militância pela transformação do mundo, com fé, com luta. E aqui esse livro, olha só, esse é um livro que está esgotado. É o fim ou o começo de um novo mundo. É um livro do Dom Ovandil, com artigos muito bonitos, muito assertivos, muito interessantes. Hoje só se consegue obter esse livro no sebo, porque ele está esgotado. Mas nós estamos aqui pensando numa outra edição de um outro livro do Dom Ovandil. Dom Ovandil, comece a contar para a gente a sua história, por onde queira começar. Bom, professora Dora, eu sou gaúcho, nascido em Alegrete, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade expressivamente gaúcha, em termos, assim, digamos, de nível de gaúchicidade, isto é, aquele pessoal que anda pirchado na rua, pessoal que tem centro de tradições gaúchas, aquele pessoal que toma chimarrão de verdade, aquele pessoal que tem uma linguagem toda marcadamente gauchesca, está ao lado de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, ao lado de Vacaria, que é a entrada de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul, e ao lado de São Francisco de Paula, que já fica na Serra Gaúcha também. Eu estou dizendo do ponto de vista do cultivo desta gauchicidade, mas também ao lado de Uruguaiana, Rio Grande do Sul, que é uma terra muito marcada gauchescamente. Então, eu sou de Alegrete, né? De Alegrete, no Rio Grande do Sul. Nasci, nem me lembro mais do dia, nem o dia acho que não me lembro o ano, nada, mas eu nasci já faz tempo em Alegrete, Rio Grande do Sul, e vivi uma experiência marcante. Até hoje eu conversava com uma amiga minha, uma companheira aqui de lutas, sobre essa minha experiência espiritual. Hum, A minha família é de origem católica romana, hum, pelo menos assim do ponto de vista cultural, do ponto de vista da tradição, é uma família de tradição católica romana. No entanto, o meu pai era agricultor da área da produção de arroz, e meu pai era, eu digo era porque ele já faleceu e faleceu novo, faleceu aos 63 anos. Ele era diretor de uma empresa de arroz e lá ele frequentava as missas, os padres da cidade de vez em quando iam para rezar a missa conosco e tal. Então, num dado momento, eu soube que meu pai e minha mãe iam se casar. E eu tinha lá meus 4 anos de idade. Não sabia, eu não sabia o que era isso, se casava antes, se casava durante, se casava depois e tal.
mas com 4 anos eu assisti o casamento dos meus pais. Olha que interessante. Ali houve um fenômeno que, aliás, está muito mais descrito no livro esse aqui que te referiste, um livro que conta uma história romantizada, né? A história do Padre João, que é a minha história. E nesses 4 anos de idade, realizou-se uma cerimônia de casamento e logo após de batizado, uma missa, evidentemente, num galpão de arroz. O que é esse galpão de arroz? É um galpão assim grande que recolhe o arroz quando é colhido na lavoura, mas também guarda os tratores, guarda os arados e tal, por causa da intempérie, por causa da chuva, geada e tal, isso tudo enferruja. Então, ali eles abriram um espaço e rezaram a missa. O que me tocou ali, que é uma coisa assim que eu diria assim, que eu acho que é uma coisa mais ou menos inédita na espécie humana, é que quando entraram os padres, eram padres franciscanos, trajavam ainda naquele tempo, trajavam ainda batina, então vinham com a batina franciscana marrom, que eu sabia eu o que era aquilo. Mas quando eles entraram, nem eu sabia o que era ser padre. Quando eles entraram e o céu estava bonito, azul, desculpe aqui a tosse, o céu estava bonito e azul. Quando eles entraram, abriu-se o portão do galpão e eles entraram. E eu vi o céu azul por detrás e aquela luminosidade em torno dos padres. Eram dois padres franciscanos, dois freis. Eu disse, meu Deus, senti assim, olha, me lembro como se fosse agora, Dora, agora. Mas, meu Deus, o que é isso? E senti um arrepio tão profundo e falei para mim mesmo, eu quero ser isso aí. Isto nunca mais saiu de dentro de mim. Ah, foi uma Isso experiência foi espiritual, né? Foi uma experiência espiritual, né? uma experiência espiritual. Isso já responde como é que hoje eu sou, sem dar um pulo, mas para coligar com a Igreja Anglicana do Brasil, não é católica, mas a Igreja Anglicana do Brasil, esse é o nome da igreja. O, essa experiência aprofundou em mim. Muito bem. Mais tarde, nós nos mudamos para a cidade porque era o sonho dos meus pais que nós estudássemos. E ele dizia, com referência a mim, eu quero que o meu filho seja doutor. Ele já faleceu, eu não tenho mais que perguntar para ele se esse doutor era uma expectativa que eu fosse advogado ou que fosse Doutorado. médico. Ah, sim. É, mas parece que a imaginação dele é que eu fosse advogado. Por quê? Para defendê-lo das injustiças que ele enfrentava e tal na área do trabalho. E, e o meu pai nunca abriu mão disso. E a partir disso, então, eu me entreguei a ser o primeiro a estudar, a ler, a fazer a minha coleção de revistas, de livros, né? Porque desde pequenino eu já não caminhava para isso. Até que num dia eu abri o jogo para minha mãe. Minha mãe, olha, eu não quero ser doutor, não quero ser nada, eu quero ser padre. E ela colocou as mãos na cabeça, aí nós já morávamos na cidade. Ela colocou as duas mãos na cabeça, também me lembro como se fosse hoje. Mas isso não é para pobre, isso é para nós. Como é que tu vai ser padre? Porque os padres que nós tínhamos em nossa cidade eram italianos. Aquele pessoal com uma fala enrolada, com aquele sotaque todo. Para ela, tudo que era padre tinha que vir da Itália. E eu, um peão, filho de peão, um originário da terra, como é que é ser padre? Nunca coube isso, nunca aceitaram isso. Eu me lembro que uma noite, nossa casa Mas era de quando madeira, você falou isso para sua mãe, que idade você tinha? Você lembra disso? aí eu já devia ter uns 5, 6 anos. Para Nossa, ver como uma criança, isso é marcante, né? ah, sim. É Nossa, marcante. pensei que era já adolescente. Já pensei que era adolescente. Não, não, criança, eu era criança ainda, idade de início escolar. Hum. E aí, então, a minha mãe ouviu aquilo também, ela não se esqueceu, e uma noite ela contou para o meu pai lá no quarto deles.
Era lá na frente da casa e o meu quarto era nos fundos, próximo à cozinha. E eu ouvi ela dizer: olha, o teu filho quer ser padre, não quer ser doutor, coisa nenhuma. Meu pai ficou louco, se levantou, queria me bater e tal, ela não deixou. Não, tá louco, não sei o quê. Tá bom, refreou isso, mas não, nunca saiu de dentro de mim. Tudo que eu fazia, os estudos. Ah, sim, eu ia à igreja, no domingo eu ia, no sábado eu ia à tarde para a catequese, no domingo às 6 horas eu ia na missa, às 10 horas eu ia na missa e às 18 horas eu ia na missa. No tempo em que a missa era feita em latim, com o padre de costas para o Obrigada. povo. Sim. Mesmo assim, eu achava aquele negócio mágico, extremamente mágico. E se enraizou cada vez mais. Até que, por causa das enchentes, essa história de enchente não é de hoje, né? Só que naquele tempo não era tão intenso assim, e nós morávamos bem próximo ao rio Ibirapuitã, que a Globo chama de Ibirapuitá, Ibirapuitã, nome indígena, e encheu várias vezes, e numa das vezes nós levamos nossa casa, o meu pai decidiu, vamos sair daqui. Comprou lá para cima e tal, e lá comecei a frequentar uma escola estadual. E eu corro aqui pela frente da nossa casa, começou a passar um pessoal muito legal, meu pai gostava muito deles. No domingo à tarde eles passavam por lá, iam para uma missão que tinha ali ao lado, que era da Igreja Metodista. O pessoal que fazia essa missão eram trabalhadores, eram pessoas que iam a pé, não iam de carro, iam a pé, atravessavam boa parte da cidade para ir lá fazer a missão. Meu pai disse: olha, esse pessoal aí é muito bacana, e se identificava com ele. Vocês deviam ir ali. Eu disse: não, tá louco. Eu, não. Foi a minha vez de estar louco. Eu sou católico romano, eu vou ser padre. Não, 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 chega aqui lá, vai lá visitar. Comecei a ir. E lá tinha uma mocinha muito bonita. Nesse momento eu já começava a minha adolescência, já comecei a me interessar pela mocinha. E comecei a frequentar. Comecei a frequentar por causa da moça. Sempre com a ideia de ser padre. Vamos frequentar aqui por causa dessa moça. Mas como é que eu vou frequentar por causa da moça se eu vou ser padre? Entrei em conflito. Então, naquele momento, começou a haver uma transição para a igreja metodista, fui muito bem acolhido e comecei a estudar. Comecei a me preparar na escola dominical e tal. E logo em seguida, já entrando na adolescência, já me firmei e logo comecei a liderar os adolescentes, a juventude, lá que na igreja chamada de juvenis. Comecei a me firmar mesmo. E logo em seguida, me firmar como liderança jovem. Quando me tornei jovem, o pessoal disse: não, você vai ter que ser pastor. Aí, de novo, apareceu o Cristo. Puxa, mas eu ia ser padre. Mas aí tinha a mocinha de quem eu gostava. Mas como é? E se eu vou ser padre, eu não posso namorar essa moça. Né? E se eu namorar essa moça, eu não posso ser padre. E seguir a ordem natural, biológica, psicobiológica de ficar por causa da possibilidade de namorar e de viver com uma mulher. E foi aí que eu fiz a transição. Me tornei metodista de verdade, fiz a tal de profissão de fé, que hoje a gente chamaria, no nosso ambiente católico, chamaria de crisma, né? Profissão de fé, e me firmei de verdade, ganhei uma bolsa para estudar numa escola americana, e fui estudar, me preparei, de fato, e logo em seguida ingressei no seminário, e aí não saí mais. Mas aquele sentimento primeiro permanecia sempre. Aquela vontade de me trajar como um sacerdote, aquele carinho pelo altar, pelo holocausto, né? Pelo altar ali, pelo cuidado do altar, coisa que em igreja protestante não existe, igreja metodista é uma igreja protestante. Mesmo assim, eu fiquei anos na igreja metodista, acho que contribui muito para a igreja metodista, ajudei a formar grandes documentos da igreja metodista, como o credo social da igreja metodista, o plano para a vida e missão da igreja metodista. Quando fui preso, a igreja metodista realmente me deu um grande apoio. Eu me senti assim, acorrentado. Agora eu vou ser metodista, é o fim. Até que, Mas é só depois uma de. questão. E você ficou com a moça nessa época ou não? A Casou-se? moça, a moça se tornou minha amiga, não deu mais bolas para mim, mas aí não adiantava mais, eu já estava na igreja. Aí ela casou com o cara e o cara ainda matou ela. Nossa, que coisa trágica. Parece que foi um castigo, né? Nossa Senhora, Matou. que Mas coisa ele era trágica. muito bonito.
Mas infelizmente, é agora, muito comum. mas agora, e você se tornando pastor, ser pastor não preenchia essa necessidade de ser um religioso. Exatamente isso. O ser pastor me preenchia um aspecto importante que era muito forte na Igreja Metodista, depois desapareceu isso também. O, que é a questão do estudo da Sagrada Escritura, e o estudo nas línguas originais, a capacidade de reflexão, de organização do pensamento, a capacidade de organização homilética da fala, introdução, corpo, conclusão, aquelas coisas todas com seriedade e nunca abrir a boca sem preparar. Isso foi uma grande contribuição que a Igreja Metodista me deu. Mas aquela coisa do sacerdócio, ela não conseguiu preencher. Daí, nos mudando para Porto Alegre, eu me mudei para Porto Alegre, eu recebi uma igreja em Porto Alegre, fui pastor no Rio Grande do Sul, de igrejas grandes, e aí me chamaram para Porto Alegre, fui para Porto Alegre, lá me aproximei da igreja anglicana e comecei a fazer essa transição para a igreja anglicana para resolver essa questão, e infelizmente foi resolvida. Só que agora eu estou numa outra igreja anglicana, lá eu estava na igreja episcopal anglicana do Brasil, e comecei a ver algumas contradições, sentir alguns problemas, e desde algum tempo eu estou na igreja anglicana do Brasil. Qual Essa é a igreja anglicana, diferença? Qual é a diferença para a gente se entender? duas diferenças fundamentais. Uma diferença histórica. A Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, que veio para o Brasil dos Estados Unidos, veio com a missão de expansão do democratismo estadunidense, portanto, do imperialismo. Né? Assim como a Igreja Metodista, assim como setores da Igreja Batista, assim como setores da Igreja Luterana, como a própria Igreja Luterana Missuriana, né? Vieram para cá com verba do governo americano para atender os interesses dos Estados Unidos Um projeto no Brasil. colonialista. Um projeto colonialista. Colonialista, colonialista, imperialista, colonialista, sem dúvida nenhuma. Daí, então, agora, essa é uma diferença de caráter histórico, de caráter ideológico embutido na questão histórica. E a segunda diferença é que esta igreja onde eu estou hoje é uma igreja que nasceu antes da episcopal e que não veio para o Brasil com intenções imperialistas. Ela veio da Inglaterra a partir de uma reforma que havia na Inglaterra que repercutiu na igreja metodista, chamada Reforma Wesleyana, ou chamada Reforma de Oxford, que nasceu na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E então esse movimento, que é um movimento anglo-católico, veio para o Brasil através de um padre que era capelão de uma metalúrgica inglesa em Minas Gerais. E esse padre era um padre capelão, mas também ele tinha uma militância trabalhista. E ele promoveu muitas greves dentro dessa metalúrgica até o ponto de ser demitido de lá. Então, a Igreja Anglicana do Brasil se iniciou nesse movimento anglo-católico com este padre em 1830. A Igreja Nossa, assim Episcopal tanto, Anglicana veio para o 200 Brasil anos. em 200 anos, né? quase 200 anos. 200 anos. Ela fez 200 anos. A Igreja Episcopal veio para o Brasil em 1890. A igreja essa que deu origem à Igreja Anglicana do Brasil veio em 1830. Então, muito tempo antes. Com esta origem operária, com essa origem revolucionária. Isso me seduz uma barbaridade, me apaixona por esta igreja. E também com conteúdo católico. Nós somos católicos, não romanos. Tem algumas diferenças, mas nós somos católicos. Né? A nossa missa, a nossa liturgia, o nosso calendário tem muita coincidência com a Igreja Romana, com a igreja ortodoxa, enfim, tal, porque foram os três grandes ramos que surgiram Do do movimento de Jesus que se dividiu depois. Uma é a Igreja Romana, outra é a Igreja Ortodoxa e outra é a Igreja Anglicana. Então, eu estou lá na origem do Mas movimento. assim, essa a Igreja Anglicana, obviamente, não é sujeita ao Papa, né? Claro que não, né? Não é sujeita ao Papa. Estamos em conversação, mas nós nascemos sob o papado do Papa Leão X. Leão X. A nossa sessão apostólica vem do Papa Leão X, que resolveu, e com ele, a partir dele, a nossa origem resolveu se afastar da Igreja Romana no grau de corrupção,
de crimes, de assassinatos que aconteciam a partir do Vaticano. Mas foi na época, essa, mas a igreja anglicana que você está se referindo, do Papa Leão X, é a igreja do Henrique VIII? Não, exatamente não. Exatamente. Essa questão é muito interessante. É uma igreja que não aceitou Henrique VIII. É a Hum. igreja da Reforma, que divergiu, se afastou do Henrique VIII. Enquanto que a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil é sucessora de Henrique VIII, Ah, nós somos sucessores de um movimento que nasceu em Oxford, chamada Reforma de Oxford. Nossa Senhora, olha, eu estudo tanto história das religiões, tudo, e eu desconhecia esse aspecto. Para mim, anglicano era só a igreja de Henrique VIII, que, aliás, eu não simpatizo nem um pouco com o Henrique VIII, né? Que foi uma Eu também criatura, não. pelo amor de Deus, foi uma criatura bem problemática. Mas desde quando que então você está nesta igreja anglicana, do Brasil? Há quantos anos? É, primeiro, vê só como é que são as coisas. Há alguns anos, eu saí da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, eu fiquei zanzando por aí e tal, até na capa desse livro que mencionasse aí, que é um resultado de uma compilação de artigos que eu escrevi para vários sites, e, aí diz, se refere a uma igreja anglicana tradicional do Brasil. Essa igreja foi invadida, eu estava nela, essa igreja foi invadida pelo bolsonarismo, se dividiu toda, tal. Então eu fiquei zigue-zagueando e com algumas pessoas nós criamos a igreja católica anglicana. E essa igreja católica anglicana conseguiu fazer um bom sínodo, organizar bons cânones com bons princípios, com boas fundamentações históricas, teológicas, políticas, etc. E tal. Já tinha ali a experiência de um crédito social, né? Muito bom. Mas muita gente desta igreja também, muita gente aderiu ao bolsonarismo, que sabe que as religiões foram brutalmente atingidas pelo Eu fascismo, né? totalmente. Então, ocorreu que ficamos em poucas pessoas e essas poucas pessoas, então, graças ao convite do nosso arcebispo desta igreja, o Dom Eduardo Farias, que seria uma boa pessoa para ser entrevistada, ele é secretário de Cultura da Prefeitura de Juiz de Fora. Hum, Ele mandou emissários, tal, pessoas que me conheciam, me consultar quanto à vontade de nós nos unirmos. hum. Eu fui conversar com ele. Quando conversamos, nós nos entendemos inspirados pelos mesmos princípios que já estavam nos cânones, aqueles que eu te mencionei, de um movimento anglo-católico. E ele participava de uma igreja, de um movimento também anglo-católico. Pronto, fechamos e formamos uma nossa igreja. E eu não sou primaz dessa igreja anglicana do Brasil, eu sou chanceler, com a responsabilidade de cuidar do clero, dos bispos, dos padres e tal, né? E nesse movimento, então, eu estou há uns 5, 6 anos nesta igreja, Quer né? dizer que 5, essa 6 anos mais ou igreja menos. nasceu por conta do avanço da extrema-direita, digamos assim, né? Por causa, invadindo a igreja anterior que você participava, é isso, né? Esta igreja que está agora na igreja católica, na igreja anglicana do Brasil, e é a igreja católica anglicana, por isso que está confusão com os nomes aí, né? A igreja católica anglicana, que era que da qual eu era primaz, que se juntou e logo essa igreja católica desapareceu porque nós nos misturamos, nós tornamos uma só igreja, igreja anglicana do Brasil, que tem como arcebispo o Dom Eduardo Farias, que é psicólogo, que é doutor em psicologia pela Sorbonne, que é físico, que é advogado, que é matemático, e não sei o que é mais, que é um homem muito lúcido, muito capaz e avançadíssimo. Bem da tua linha, Dora, bem da tua linha. Ele é gente muito fina, muito bacana. Vale a pena ser entrevistado, viu? E agora, outra coisa, você, é, é, como é que começa, no meio de toda essa trajetória, se é que teve um começo, a sua militância política, social?
né? Hum. Como é que se engendrou isso na sua vida? Então, vamos dar um recuo lá para os meus 5, 6 anos. A minha militância católica, a minha militância política começou a ser semeada na infância, quando meu pai chegou um dia da lavoura, um caderno embaixo do braço, um lápis e uma borracha. Aí jantamos e tal, ele botou aquele negócio sobre a mesa e disse: olha, eu estou começando, eu estou me alfabetizando. E desenhou o primeiro nome, a primeira letra do nome dele, F. E que F bonito, eu nunca vi um F tão bonito, tão caprichosamente desenhado, o F de Francisco, que era o nome dele. Ele disse: olha, uns homens vieram da cidade e disseram que querem nos ensinar a ler e escrever. Para a gente entender um pouco melhor os trabalhadores e trabalhadoras. E a minha mãe perguntou: mas que homens são esses? Esses homens são comunistas. Mas comunista não é engenheiro. Não, esses que me ensinaram não são do nada. Isso é gente muito boa. E ensinaram ele, o alfabetizaram. Isso me calou de novo fundo. Veja bem como são as coisas na infância. Ah, Isso me calou fundo. deixa marcas E, bom, profundas. e daí, então, bom, aí vão dar um pulo de novo. Aí depois, então, eu, nos estudos, comecei a encontrar com pessoas que tinham essa vertente agitada, consciente, crítica com relação à ditadura, porque, afinal, a minha vida toda se desenvolveu praticamente dentro da ditadura militar, sob a ditadura militar, até que fui para o seminário. No seminário, apanhei da polícia, sofri a minha primeira prisão. Eu dava aula numa escola, uma escola de alfabetização de adultos. Eu dava aula numa escola e fui preso dentro da sala de aula. Naquela noite eu fui torturado a noite toda. No outro dia me soltaram sangrando e voltei para o seminário. Assustei muita gente quando cheguei, todo escalavrado, todo machucado, todo esfolado. E, e aí é aquela coisa, né? Quando dói na carne, principalmente, hoje se conscientiza, não se assusta. Eu me conscientizei, me fortaleci cada vez mais. Tá bom, mas isso se Essa tornou, era muito. alfabetização, só uma pergunta. Essa alfabetização de adultos que você estava participando era no método Paulo Freire? Ou como é que era? Eu acho. Essa é a alfabetização do meu pai, né? Não, da sua, quando você falou que estava também fazendo parte, você que estava alfabetizando também, você chegou a fazer também parte de projeto de você. Não, não. Eu nem conheci esses homens. Eu era criança ainda, não estava em fase de alfabetização. Mas o que me marcou foi o que o meu pai contou. Ah, tá. Não, Esses mas quando homens são. você foi preso, você estava dando aula? Você estava dando aula, você foi preso. Bom, quando eu fui preso, eu já estava no seminário, Ah, estava aí no seminário. Entendi. estava dando aula de ensino religioso. E Ah, olha o que eu ensino. O que eu ensinava? Que Jesus era filho de um operário, que Jesus era filho de um carpinteiro, que Jesus era também operário. Essas coisas que eu ensinava no ensino religioso. Até que um dia alguém meteu um pé na porta e me entraram na sala de aula e me prenderam uma noite. E quem me chamou provavelmente tenha sido a diretora da escola, que chamou a repressão. polícia. Hum. Então, foi isso que ocorreu. Bom, a pergunta ainda que paira é essa, né? Como é que eu entrei na militância organizada mesmo? Muitos anos depois, porque isso não é uma coisa simples, até mesmo para o pessoal da Revolução acessar a gente. Naquele tempo, o temor de que tudo que religioso era fascista, era de direita, era dedo duro, né? Era difícil perceber. Mas quando eu cresci, comecei a assumir as igrejas e comecei a demonstrar em atos públicos, em participações em lutas populares, em artigos de jornal, que eu sempre fui um comunicador, tive programa de televisão, tive programa de rádio, as pessoas começaram a identificar o meu pensamento, aí eu fui acessado logo e organizado na militância para a luta com e pela classe trabalhadora. Foi aí Mas que a essa coisa época, começou.
Mas a essa época já estava, era ditadura também ainda. Ou não, já tinha, Ditadura, ainda está. ditadura, ditadura, Hum, ditadura repressiva, violentíssima. hum, Só para dar uma ideia, eu, quando era pastor metodista, eu, nas minhas pregações, eu via, sem entender o que era aquilo, e só fui entender anos posteriores, eu ouvia uns estralinhos, tac, e quando eu terminava de falar, de novo, tac, hum. e eu não sabia o que era aquilo. Anos depois, quando eu fui julgar num tribunal militar, e que me mostraram o que era aquilo, eram gravadores que a repressão mandava, gente da igreja me gravar. Né? Então, eu sempre fui muito seguido. Por exemplo, eu tinha um programa numa televisão que era da Globo, que era da RBS, lá no Rio Grande do Sul, que é uma afiliada da Globo. E lá em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, tinha um programa de televisão diário. Entraram de metralhadora no estúdio, no ar, e me prenderam no próprio estúdio e tiraram a televisão do ar. Depois, para a televisão voltar, eles fizeram a negociação desde que eu ficasse fora da televisão. Perdi meu programa. Então, sempre fui visado. Aliás, até hoje sou muito visado. As pessoas colocam os olhos sobre a gente, as pessoas da repressão, as pessoas do fascismo, as pessoas que querem o status quo do jeito como está. Querem que Trump mande aqui, querem que o imperialismo Nem manipule fale, nosso país. nem fale. Mas assim, me diga, então você foi mais de uma vez preso, mas ficou pouco tempo na prisão, como é que foi? Nessa vez que eu dava aula, eu fiquei uma noite. Hum, Mas quem é preso uma vez fica marcado para sempre, né, pela claro. repressão. É. E depois eu fui preso em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Aí eu fiquei mais tempo. Hum. Depois eu andei preso por aí, por vários lugares que eu nem sei onde. Né? Me lembro uma vez que eu tinha apanhado tanto que eu via um, um barulho, assim, parecia uma hélice, eu não conseguia identificar aquilo. Eu estava, eu estava dentro do helicóptero e eles iam para me jogar dentro do Rio Uruguai. Nossa, Né? E certamente eles iam abrir a minha barriga, botar alguma coisa pesada, eles iam me jogar dentro do Rio Uruguai. Eu me acordei, que eu tinha apanhado muito, quando ouvi eles discutindo. Tá louco, cara, vamos jogar esse homem lá embaixo, vamos matar esse homem. Vocês imaginam o que vai acontecer quando esse homem é pastor da igreja metodista? Isso vai dar um barulho enorme. Vejam aí os padres, vejam aí as igrejas se unindo, e esse homem vai virar um mártir. Tá louco. Só depois que eu fui entender o que aconteceria comigo. E, então o helicóptero voltou e eu acho que ele aterrissou em uma cidade muito longe de onde eu estava naquele momento e eu não sei bem onde eu estava, mas aconteceu tudo isso comigo, né? De me prenderem várias vezes, me soltarem, me prenderem, né? Enfim, e ameaçarem minha família, e ameaçarem mesmo de prisão, de morte, se eu não aparecesse e tal. Né? Essas coisas realmente aconteceram muitas vezes. E depois eu fui condenado, fui da prisão, dessas prisões todas, soltar e tal. E eles me, como é que se diz? Depois das investigações de todo o processo montado, eles me conduziram a um júri militar, a um julgamento militar, na auditoria militar de Santa Maria, Rio Grande do Sul. E lá, então, estive lá como réu, sentado, durante 13 horas, ouvindo as maiores barbaridades. Dora, eu sei muito bem o que é fake news. Naquela época, a gente não sabia, não tinha esse nome. Mas o que disseram contra mim me inflacionaram tanto de uma coisa que eu nunca fui, que eu me tornei um monstro sentado naquela cadeira. Apesar do advogado de defesa, que era um homem brilhante, doutor em filosofia do direito, com livros publicados na Europa, que foi reitor da Universidade Nacional de Brasília, daqui a pouco eu me lembro o nome dele, Dr. Roberto Ramos de Aguiar, infelizmente falecido de forma precoce. Dr. Ramos me pintou, ao contrário, um anjo, né? Me elogiou, e eles disseram tanta coisa a meu respeito, que no final veio o veredito. Só que o veredito
Quando eu entrei no tribunal, eu vi chegar uma comissão de militares com o envelope fechado. E outra comissão de militares, porque os militares que compunham o tribunal, como jurados, eram os que compunham o tribunal, como jurados, eram tenentes militares, no mínimo. Tinha capitães, tinha coronéis, 11 pessoas ali para me julgar. Quando eles receberam, eu vi bem que eles ah, tá tudo pronto, então tá bom. Me levaram para Já, lá e fizeram já era o veredito já escrito, pronto. já era o veredito tinha vindo de Brasília. Depois eu soube disso. Tinha vindo de Brasília no envelope. Tinha que fazer um espetáculo, porque afinal tinha televisão de todo o país, revistas, jornais, todo mundo lá assistindo. Tinha que fazer um espetáculo. Fizeram um espetáculo e no final do espetáculo, apesar do meu advogado ser extremamente competente, hábil, botou todo mundo no bolso, eles só riam e baixavam a cabeça com o que o meu advogado dizia, eles me condenaram a 2 anos e meio de prisão. E você. 2 anos de prisão e mais 6 meses como medida de segurança, porque eu era muito perigoso para a segurança nacional. É. Agora me diga, você lembra que ano era isso? Foi na época do Isso AI-5. foi em 1981 ou 2, por aí, 81 ou 2. Hum, hum. E você cumpriu essa prisão? Você chegou a ficar preso esses 2 anos e meio, ou não? Não, pouco tempo depois e tal, e Porque não me veio soltaram. anistia? Não veio anistia logo depois? Pois é, depois veio a anistia, não, a anistia veio em 1979, não foi? Veio antes de eu ser condenado. Hum, hum, Mas ela não entrou em vigor logo. hum, Quando ela entrou em vigor, eles mandaram um, um carro hum, da Justiça Militar, na casa pastoral onde eu morava, hum, me convidando para ir. Abriram a porta de trás do carro e disseram: o senhor é nosso convidado para ir à Justiça Militar receber os seus bens. Que bens eram esses? Eram os livros que eles invadiram a Casa Pastoral, os meus livros, os livros do Capital. Tudo que eu tinha na minha biblioteca, eles levaram, principalmente aqueles que tinham um colorido vermelho, levaram tudo. Levaram um livro que tinha uma lombada vermelha, eles agarraram aquilo com gana. Na verdade, aquilo era o senhor embaixador do Érico Veríssimo, que tinha estava com uma capa nova, porque a primeira capa tinha estragado. Então, eles levaram aquilo como fosse um livro Além, vermelho de Mao além Tse de, Tung. além de autoritários e violentos, eram ignorantes, né? Porque assim, né? Ignorantes. Para não dizer outra palavra, né? É, Ignorantes. Burros. exato. Analfabetos. Bom, então, aquilo, então eles me devolveram, me levaram de carro, depois me trouxeram de volta para casa, me levaram de carro deles, lá, diz, olha, com um pedido de perdão da Hum. Justiça Militar ao senhor, em nome da anistia que foi aprovada, nós lhe devolvemos e damos aqui o título da sua inocência e me liberaram. E a luta, porém, continua, porque agora o fascismo avança de novo, né? Agora, eu gostaria que você falasse um pouco, né? Que isso é que nos interessa muito nesse programa que eu faço, no evento que nós vamos ter e todo o trabalho que eu venho fazendo também, que se alinha muito à sua proposição, que é esse encontro, né? Entre fé e luta, entre espiritualidade e transformação social, né? Quer dizer que a espiritualidade, a fé, não precisa, aliás, não deveria jamais ser alinhada à extrema-direita, ao fascismo, ao autoritarismo, à violência, à opressão. Ao contrário, né? Se a gente pensar no próprio Cristo como carpinteiro, como filho do carpinteiro, como aquele que desafiou o Império Romano, que desafiou o próprio farisaísmo, né? Então, nós caminhamos por aí. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre este encontro, né, entre fé e luta, que a pessoa que está lutando para mudar o mundo necessariamente não precisa ser uma pessoa que não tenha uma espiritualidade, né? Exatamente. Eu diria assim que, na perspectiva da minha própria
própria vida, a própria história da minha existência, eu tive alguns tipos diferentes de fé. Cheguei a ter, depois, apesar de ser filho de trabalhador, de ter sido um trabalhador na lavoura, eu aprendi a dirigir trator com 7 anos de idade, dirigi mesmo, de lavrar na lavoura, 7 anos de idade, né? Apesar de estudar na cidade, nas férias ia para lá para trabalhar na lavoura. Sou filho de operários, sou filho de trabalhadores e sou também, tenho a honra de dizer até como professor, eu sou um trabalhador. Né? Não vivo da religião, vivo do trabalho. Então, lá no começo, eu cheguei a ter um desvio de uma espiritualidade profunda, eu diria assim, que, numa linguagem teológica, chamaria de uma espiritualidade desencarnada. Isto é, uma espiritualidade que tratava das questões do espírito, as questões da alma, as questões que equivocadamente se chamavam do coração e tudo mais, de fervor espiritual e tal, mas que eu me sentia desconfortável com aquilo, me sentia meio que fazendo um espetáculo para mim mesmo, para me convencer de alguma coisa. Até que, passando depois pelo seminário, aprofundando os estudos, fazendo meu curso de filosofia e tal, eu comecei a entender que a fé só tem sentido se ela for uma encarnação no meio do povo, for uma realização com o povo, a partir da realidade do povo. Aí o segundo movimento que eu fiz, né, que a fé ela tem a ver com a luta pelos direitos das pessoas. E por um longo tempo na minha vida, eu me ative a luta enquanto enfrentamento do massacre, da opressão dos direitos humanos. Até que me encontrei com a teologia da libertação, ainda nesse segundo nível. A teologia da libertação aconteceu com a chegada de pessoas que passavam, e para quem eu arrumava liberdade, a partir de Uruguaiana, que é a fronteira com a Argentina, chegavam lá desesperados, na casa pastoral, sabendo que lá havia um pastor progressista e tal, pedindo apoio, enfim, esconderijo, asilo. E então recolhi muitos montoneiros da Argentina, muitos tupamaros do Uruguai, e encaminhei muita gente foi embora, consegui através do Conselho Mundial da Igreja encaminhar para o Canadá, para Argélia, para vários lugares, para a Suíça, para vários lugares do mundo, né? E aí até que chegou a mim então o primeiro livro do padre Gustavo Gutiérrez, Hum, La Teología de la Liberación. hum, Eu bebi aquele negócio de que é isso aqui que eu estava buscando. E passei por muitos anos mergulhado nisso, tendo a teologia da libertação como minha referência. uhum, Até que, não faz muito tempo, isso eu me dei conta que isso ainda era pouco. Que a teologia da libertação veio para ocupar um espaço de um cristianismo ocidental que ficou com ciúme do que ocorreu com a Revolução Soviética. Aqui eu respeito as diferenças que possam haver entre nós dois, e que são dignas, e É porque, com a só para o Revolução pessoal do... entender, porque eu sou anarquista e você é marxista, é isso? Isso, marxista-leninista, do ponto de vista metodológico. Então, se houve aqui um movimento, digamos assim, humanitário, teológico, pela teologia da libertação, pela teologia negra, pela teologia da esperança, e antes disso, pela teologia da revolução, que houve aqui com um pastor, aqui em Campinas, São Paulo, um seminário muito avançado, Richard Scholl, né? Isso tudo foi para ocupar um espaço que queriam que fosse dado por esse cristianismo eclesiástico e tudo mais, e não por um bando de ateus e tal, revolucionários que sacrificassem a religião. Eu me dei conta de que, na verdade, isso acabou sendo um conjunto de movimentos enxuga-gelo. A luta pelos direitos humanos, a luta identitarista, a luta pela defesa de algumas causas pautadas eram lutas só para resolver, aparentemente, alguns problemas. Pano de fundo, que é o modelo econômico, o modelo político de dominação por parte da burguesia. Essa não era mexida. Nesse modelo não era mexido. Aí a minha fé deu mais um passo. Eu acho que estou nessa terceira fase, de que não é possível crer,
que a gente queira crer na transcendência, na força da espiritualidade e afirmar que isso é fé se a gente não aderir à revolução. A revolução que é a ruptura com a dominação em qualquer das suas formas, principalmente com a dominação que vem pelos vários aparelhos, como diz Antônio Gramsci, né? Pelos vários aparelhos ideológicos, inclusive a religião. Não é possível ter fé, uma fé límpida, uma fé ousada, uma fé corajosa, uma fé que nos faça marchar pela história de forma erguida, de forma firme, se não for pela revolução, que não é enxuga-gelo, mas é exatamente a destruição daquilo que causa todos os males nos campos econômico, social, O político sistema e cultural. capitalista. O sistema É, capitalista. Em modelo, suma, modelo e, e, capitalista e o o que modelo eu estou imperialista, né? com o que eu estou inteiramente de acordo com você. A gente precisa acabar com o sistema capitalista, porque é um sistema predatório do ser humano, da natureza, de tudo, né? De tudo, né? É um sistema predatório. É um sistema que adoece a sociedade, o ser humano, e produz o próprio fascismo, né? Produz o próprio fascismo, né? Então, Nisso nos encontramos, minha irmã. Somos irmãos. não, olha, acontece o seguinte, as pessoas não entendem, não, não é o seu caso, estou falando aqui para o nosso público. As pessoas não entendem, às vezes, o anarquismo. O meu anarquismo, ele não, absolutamente não deixa de lado o diálogo com o marxismo, porque eu acho que a análise que o marxismo fez, do capitalismo, ela é insuperável, é uma análise assim precisa, né? E não temos autores anarquistas que tenham feito com essa profundidade a decomposição do que é o capitalismo, do que ele produz. A minha questão do anarquismo é que eu também faço uma crítica ao poder instituído de todas as formas, né? E os perigos que a revolução que houve, né? De estabelecer também o autoritarismo, que foi assim na Revolução Francesa, foi assim na Revolução Russa. Então, essa é a questão, porque o problema é que depois, aliás, os anarquistas sempre morrem nas revoluções, né? Eles participam da revolução e depois morrem, né? São mortos, foram mortos pelo própria União Soviética, né? Então, é essa questão, o questionamento do poder instituído. E por isso que assim, o anarquismo é um antídoto, é uma crítica a qualquer tipo de poder. Poder patriarcado, poder do capital, poder do Estado, poder de qualquer tipo. E o Bakunin já previa, né, que haveria um autoritarismo com base nas ideias de Marx, né? Então, se eles tivessem mais dialogado e chegado a um senso comum, talvez tivéssemos chegado a um ponto de maior equilíbrio, né? Então é só isso, mas agora a análise do capitalismo e o fim do capitalismo, estamos totalmente de acordo que é preciso acabar, de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, né? Enfim, é isso. E aí a pergunta que não quer calar, dentro desta perspectiva que você tem hoje, né? Revolucionária, marxista, ainda há espaço. Você falou uma palavra aí que me interessa muito. Ainda há espaço para transcendência? Quando eu digo transcendência, eu quero falar, vamos especificar. É, para uma oração, para uma comunhão com o sagrado, com o divino. Como você vê isso? Bom, eu continuo com fé e eu acho que hoje eu tenho mais fé do que, do que ontem, do que no passado. E, nesse sentido, a fé, para mim, ela tem dois grandes movimentos. Um deles é para dentro da história, é para dentro da realidade, é para dentro do circunstancial, é para dentro do acidente, né, do condicionado. Tem que ali, a minha fé não me permite jamais passar por quem é ferido sem levantá-lo. A minha fé não me permite pedir que Deus o ajude. O Sim, compromisso é meu.
sim. A minha fé não me permite dizer aos trabalhadores: "Oh, vocês creiam, acreditem, tenham esperança que isso Deus resolverá". Não, a minha fé não é assim. Ela me joga para dentro da luta, para o lado de quem sofre, para o lado de quem é injustiçado, para o lado de quem é brutalmente desumanizado, para ajudar a incutir o levante, ajudar a incutir o ânimo, ajudar a incutir a consciência de classe, a levantar aquilo que é próprio e é da natureza de quem sofre. E esse é o primeiro movimento. Né? Não consigo crer sem isso. E ao olhar para Jesus, eu vejo exatamente isso nele. Eu Né? também vejo. Aquele, Também vejo. como diz São João, né? E o verbo se fez carne, em outras traduções, e, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. E não arredou o pé, ela ficou. E se não arredou o pé, é meu, não é de João, viu? E habitou, e o verbo habitar aqui vem lá do grego, quer dizer, abriu tenda, né? Abriu e passou a habitar junto nessas condições de trânsito, de caminhada, de marcha, de luta, ali sem abrir mão. Então, a primeira coisa, dimensão da minha fé é essa. Tem um teólogo, né, com quem trabalhei, inclusive quando pesquisei, que é Juan Luís II, que é um católico romano, mas muito ecumênico, que, aliás, foi desprezado pelo Papa João Paulo II e morreu com leucemia lá no Uruguai. Eu estive com ele várias vezes, estudando, morando com ele, que ele chama isso de fé antropológica. Tem duas obras sobre fé antropológica, que é muito interessante. Repete o Juan nome Luís II, dele? Repete o nome dele? Juan, Juan, que é João, né? Juan Luís II, Hum, Luís com S, hum, Juan Luís II. Bom, essa é a primeira dimensão da minha fé, que é antropológica, que se aprofundou muito nos estudos que eu fiz com ele. Foi meu mestre de cabeceira. Segunda dimensão, transcendente. hum. Para mim, aquela questão da lógica, né, filosófica. Não há transcendente sem o imanente. Se Sim. há o imanente, é porque esse imanente tem uma procedência. E essa procedência da imanência vem do Deus que é tudo agora, mas que é tudo antes, que é tudo depois. É o Né? absoluto. E É o absoluto. é um absoluto que não consegue ser só absoluto, mas ele é também relativo aqui e agora. Né? Sim. E nesse absoluto, aqui e agora, eu consigo comungar. Dora, eu sou um sacerdote, eu celebro a missa, e tu não imaginas, eu sou, como diz o gaúcho, sou um fiasquento na hora em que eu levanto o pão e o vinho para dizer isto é o corpo de Cristo, isto é o sangue. Geralmente, só quando eu estou muito doente, e poucas vezes tive doente na minha vida, portanto, quase sempre eu choro, porque eu me lembro do cara que disse isso e em que contexto ele se encontrava. Né? Então, isso é um encontro com o Claro, transcendente. claro, Isso é um claro. encontro com o Cristo que se faz história, mas que continua sendo o Cristo transcendente que veio porque o Pai o enviou. E nesse sentido, tem sim espaço para oração. Eu Que rezo, bonito, que e bonito. Então, eu vou, rezo eu profundamente. vou. E essa noite passada foi uma noite de muita reza, né? Porque encontrei alguns sofrimentos e tal em algumas pessoas, e eu rezei muito essa noite. E depois Eu tive também sonhos oro muito muito. interessantes. Eu oro diariamente, às vezes, várias vezes ao dia. Agora, então, eu gostaria agora, se você me der licença, eu sei que o assunto constrange, mas é necessário, tá? Eu sei que você está com um problema, na vista visual muito grave, né? E há uma campanha em curso para que possamos financiar tratamento, ajuda, remédios, consultas, enfim, né? Você está com bastante dificuldade visual, né? Descreva um pouco. Não precisa contar o diagnóstico, nada disso, mas assim, você está enxergando quantos por cento? Uma vista você perdeu ou como é que é? Como é que está? Eu não sei quantificar, porque há um movimento em minha visão, mas eu perdi bastante na minha retina do olho esquerdo e perdi quase totalmente a córnea do olho direito, né? Tanto é que o médico, eh, mais ou menos prognosticou
como é que é? Não, Faz o prognóstico, pronto, faz o prognóstico. não, o prognóstico de que seria necessário, provavelmente será necessário um transplante da córnea do olho direito. Mas eu estou me tratando com um médico extremamente competente, com doutorado, aliás, aí na USP, em São Paulo, e que tem uma percepção científica interessante. Ele é oftalmologista, neurooftalmologista, né? Então, ele diz que meus neurônios estão perfeitos, não há nenhum problema com eles, né? O que é fundamental. E que eu preciso tratar agora aqui dos olhos, os globos oculares. E estou vendo uma certa melhora com alguns remédios que a ajuda de vocês me permitiu comprar. Um deles é um colírio. São remédios caros, né? E por isso que precisamos continuar a receber e promover essa ajuda, né? Então, Exatamente. nós estamos até de posse para depois quem quiser ver do relatório médico, né? Desse médico que está tratando, o Dom Orvandil. E eu vou colocar aqui embaixo da nossa entrevista o Pix, né? E o e-mail também do Dom Orvandil. Se alguém quiser fazer um Pix para ajudar, depois manda o comprovante para o e-mail do Dom Orvandil, né? E aí nós estamos ajudando nessa campanha também, né? E mais do que isso, eu queria dizer o seguinte: o Dom Orvandil vai fazer junto comigo e com o professor Gabriel Perissé, que é autor do livro Abuso Espiritual. Nós vamos, nós três, abrir o evento que eu mencionei no início, que vai ser dia 6, 7 de setembro, em Campinas, que o evento se chama Fé, Prisão, Liberdade ou Prisão? A fé que ilumina não queima, né? E o Dom Vandil vai falar sobre fé e luta. Mas, mais do que isso, Dona Vandil, eu lhe fiz essa pergunta já com uma segunda intenção, essa última pergunta. Se você mantém o vínculo da transcendência, porque então, no abertura, você vai falar sobre essa questão da fé e da luta, mas no domingo nós vamos ter uma mesa interreligiosa. Então, eu vou contar com as suas orações nesta mesa interreligiosa, que eu também estarei presente, também farei a minha oração à moda espírita, né? Mas, enfim, a gente vai então ter um diálogo ali. Já tem um pastor metodista, que é muito nosso amigo, um fantástico progressista, que está confirmado, que é o Luiz Carlos Ramos. Tem um pai de santo que está confirmado. Então, nós vamos fazer ali uma mesa interreligiosa para encerrar o último dia do evento com uma oração interreligiosa. Tá bom? Tá bom. O pastor Luiz Carlos Ramos é de Porto Alegre, né? Não, ele é aqui ele mora em Jundiaí atualmente. Não é de Porto Alegre, Ah, não. ótimo. Ele é, Sim. ele é, ele é metodista, mas ele é doutor também em teologia, em ciências da religião, etc. Uma pessoa fantástica, muito boa. Então, Maravilha. nós vamos ter um encontro magnífico. Dom Orvandio, olha, foi maravilhosa a sua entrevista, foi muito interessante. Eu volto a convidá-lo uma outra ocasião, só para a gente aí discutir esse tema mais aprofundadamente, da fé encarnada, da fé eh, que milita, né? Eu gosto muito, por exemplo, do livro do Frei Beto, Jesus Militante. Não sei se você chegou a ler, Uhum. é muito bonito, né? Sim. Enfim, então a gente vai caminhar muitas vezes ainda juntos, né? E nos encontramos então também em setembro. Muito obrigada pela sua presença, pela sua entrevista maravilhosa e tenho certeza que haverá milhares de visualizações nessa entrevista. Um grande, um, Muito obrigado. um Muito grande obrigado. Eu que agradeço, professora Dora, minha amiga, minha irmã, minha camarada. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade de falar a ti, falar aos nossos telespectadores, nossos telespectadores. Sempre à disposição. Eu tenho um canal também, né? É E, por bom favor, que o pessoal aprenda. faça a divulgação necessária das suas coisas também. O Tá? O meu canal aqui no YouTube é T de Terezinha, TV, CP, C de casa, P de pato, CP12, TV Cartas Proféticas 12, aqui no YouTube, né? Conto com a presença de vocês, com a participação de vocês, os comentários, os likes, enfim,
do compartilhamento. A gente vem há anos trabalhando com esse canal e, e É sempre é maravilhoso. Eu já fui importante. entrevistada lá. Já fui entrevistada E, lá. e, e será de novo. Só eu resolver um dos problemas técnicos, será entrevistado de novo, se quiser, né? Eu convidá-lo. Claro que eu quero. E só mais uma pergunta. O seu blog, porque esses artigos que tem aqui nesse livro são retirados do seu blog, né? Do Cartas Proféticas, não é isso? Ele ainda continua online? Não, saiu do ar porque eu não pude mais pagar a hospedagem, né? Aí deixei fora do ar mesmo. Não, não Precisamos está mais. retomar, então, a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, um Tá bom. grandíssimo abraço. Ficamos por aqui. Um abraço a todos e todas. E os links, o link do canal do Dom Ovandil, o link da inscrição do nosso evento em setembro e também o Pix para colaborar na campanha do Dom Ovandil estão todos aqui embaixo. Um grande abraço para todos. Só alertar que o Pix é um e o e-mail é outro, tá? Tá bom. Muito obrigada.